faz a gente ser diferente de outros seres é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de construir, de abstrair. Enfim, nós temos essa capacidade. Ou seja, a raça humana, a espécie humana, ela se diz ser a espécie racional aqui do planeta Terra. Porém, é a mesma raça, né, as espécies, vamos dizer assim, que ataca o meio ambiente, que polui a água que ele mesmo consome, é o mesmo ser inteligente, que não consegue lidar com as diferenças e que ataca os outros por isto. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande, né? Ele pode construir coisas, como ele também pode destruir. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é a síndrome, né, da destruição do Brasil, chamado Bolsonaro. É uma síndrome que vem a partir de um vírus chamado bolsonarismo. Bolsonarismo é uma doutrina do nada para lugar nenhum. Mas é uma doutrina que ela surge, ou essa concepção, vamos dizer assim, de ideia, entre aspas, ela surge como sendo algo chamado antipetismo. E esse antipetismo, ele é o quê? Ele vai contra a tudo que o PT fez de errado, e fez mesmo, mas não tem uma solução, vamos dizer assim, objetiva para aquilo que estava errado na época do PT. A única coisa que eles, né, que esses adeptos sabem dizer é que o PT é ladrão, que Lula é ladrão, que Lula está preso, etc. Mas não conseguem entender outras coisas que são comezinhas de quem realmente quer fazer um debate, assim, um debate básico sobre o Brasil, um debate sério. A primeira questão é, tudo bem, corrupção é um problema que tem que ser atacado, mas já há estudos que comprovam, né, o Bresser Pereira fala disso, que a corrupção não é o único mal ou o principal mal do processo de desenvolvimento. Né? O mal maior é exatamente esses discursos vazios que incentivam a corrupção nesse discurso anticorrupção. A grande verdade é que o bolsonarismo criou, e de uma certa maneira tem criado realmente muito bem, uma obsessão coletiva, um transe coletivo em torno de um cidadão que se diz capitão, mas que na verdade é cabo, né? De um cidadão que não tem a mínima noção das coisas, é um político de 30 anos que não sabe o ordenamento jurídico e social do país e que cria, né, para tentar desviar os olhares do seu desastroso governo, situações estapafúrdias ainda, como a questão de botar 40 pontos nos pontos na carteira de motorista, a não obrigatoriedade da cadeirinha para as crianças, coisas que desregulamentam o Estado, né, e isso ele dá o nome de desburocratização, o que não é desburocratização. Desburocratização seria o quê? Melhorar os mecanismos de fiscalização e controle. Não é isso. O Bolsonaro é um cara que ele quer acabar com a fiscalização, de fato. Né? Tanto é que ele foi pego, né, naquela situação lá, acho que em Angra dos Reis, se não me falha a memória, pescando em área proibida, né, enfim, e coagindo inclusive o fiscal do IBAMA. Então, assim, ele está desburocratizando? Não, ele está desmantelando o Estado Público, não tem soluções básicas, né? Ele não consegue resolver os problemas, ele não consegue traçar uma linha para a resolução dos problemas que realmente afligem o Brasil, e tem gente que está comprando esse discurso ainda dele. Só que isso está criando um cansaço na população e, em geral, ele já tem perdido muito dos seus eleitores. E ainda tem os seus adeptos, aqueles fanáticos, aqueles que, para eles, existem somente duas pessoas. As pessoas de bem e as pessoas que não apoiam Bolsonaro. As pessoas de bem, obviamente, são aqueles que apoiam cegamente Bolsonaro, como eles. E as pessoas que não são de bem, efetivamente, é quem tem um posicionamento crítico a Bolsonaro. Então, se tu tem um pensamento crítico a Bolsonaro, logo para esses tu é petista, por exemplo.
eles têm uma luta, né? Eles falam em uma luta de um combate a um chamado anticomunismo, mas eles não sabem o que é comunismo. Por quê? Porque eles não têm noção alguma de nada, né? Eles cultivam a ignorância, ceivada ainda mais pelo filósofo astrólogo, que na verdade de filósofo não tem nada, que é o tal do seu Olavo de Carvalho. Então, assim, a gente está vivendo um tempo de obscurantismo, né? Realmente de muita lástima, né? De muitas perdas como trabalhador. Começa aí pela reforma da Previdência proposta por esse governo. Enfim, os tempos são muito duros. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se os tempos são duros, duro também tem que ser a nossa resistência. Nós temos que lutar contra isso. Talvez hoje sejamos menos que nós queremos ser, mas se a gente resistir, até o fim a gente vai vencer essa luta. Como? Eu não sei. Eu não tenho soluções mágicas, nem as respostas todas aqui na minha frente. Mas eu tenho certeza de uma única coisa, que a nossa dignidade ela tem que ser preservada nessa luta. Nós temos que mostrar para essa gente e para a população brasileira de que nós somos tão ou mais brasileiros que esses caras. Porque esses mesmos que dizem que não vestem o vermelho de outras bandeiras, porque são brasileiros, são os mesmos que se curvam de forma grosseira, de forma ridícula à bandeira dos Estados Unidos. Ora, se eles são nacionalistas de fato, eles podem até respeitar e devem respeitar os símbolos pátrios de outros países. Mas eles jamais devem se curvar a outro símbolo pátrio, colocando-o como se fosse seu segundo símbolo, ou até mesmo passando por cima dos símbolos dos nossos pátrios. Nós não podemos admitir isso. E é por isso que dia 14 nós temos que ir para a rua. E ir para a rua com a bandeira do Brasil, para acabar com essa palhaçada de que só eles podem usar o verde e amarelo. Só eles podem ser brasileiros. Dia 14 é o dia da resposta a tudo isto. Independente se vai ser um ato que vai ter CUT, que vai ter os Lula livres, etc. Vá você independente e vá e dá a sua mensagem. Porque eu tenho certeza que é isso que o Bolsonaro precisa nesse momento. Enfim, meus amigos, inscreva-se no canal, clica aí no like aí, né, aperte o botãozinho do sininho e vamos multiplicar essa mensagem, porque se ela foi útil para você, pode ser para muita gente. Vamos compartilhar as mensagens nas suas redes sociais e deixe seus comentários aqui. O que a gente pode fazer para ajudar a transformar esse país desse lodaçal para alguma coisa muito melhor do que essa coisa toda que já veio malhada antes de nós nascermos.